Quantas vezes você já prometeu para Deus que dessa vez ia ser diferente? Você ajoelhou, chorou, sentiu aquele fogo no peito. Senhor, agora vai. Agora eu mudo. E aí? 3 dias depois, uma semana, você estava lá de novo, no mesmo erro, na mesma queda, na mesma raiva que você jurou que não ia sentir mais. E veio aquele pensamento que aperta o peito. Será que eu tenho conserto? Olha para mim, irmão. Em Cristo ainda existe esperança para você. Porque o que você está vivendo não é falta de fé, é uma guerra. Uma guerra de verdade, que acontece dentro de você todo santo dia. Gálatas 5, versículo 17, fala disso sem rodeio. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Quer dizer, tem duas forças puxando você. A carne quer conforto sem disciplina, quer prazer agora, quer mandar sem se entregar. Mas o espírito te puxa para a vida, para a paz, para perto de Deus. E presta atenção nessa verdade, porque ela muda tudo. Quanto mais você alimenta a carne, mais espaço ela encontra para dominar você. Mas quando você se rende ao espírito, Deus começa a enfraquecer aquilo que antes te controlava. Hoje eu vou te mostrar 6 hábitos, 6 armas, irmão. Armas que enfraquecem a carne e te ajudam a caminhar mais perto de Deus. E não são rotina religiosa, não. É arma de guerra espiritual. Fica comigo até o final, porque tem uma decisão simples, que cabe no seu dia, que pode virar do avesso a sua caminhada com Deus. Graça e paz. Número 1. A oração todo dia enfraquece a carne. E olha, não é a oração de emergência, não é só aquela que você faz quando a vida desaba e você não tem mais para onde correr. É conversa, de verdade, todo dia, com Deus. Sabe quem fazia isso o tempo todo? Jesus. Olha que loucura, o próprio Filho de Deus ainda assim parava, se afastava e orava. Lucas 5, versículo 16. Mas Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários e orava. Para e pensa nisso. Se ele se retirava para orar, imagina a gente. Oração não é sobre falar bonito. Não é. É sobre depender. Só isso. Depender de Deus. A carne sussurra. Resolve sozinho. Você não precisa de Deus agora. Ora depois. Mas a oração nos lembra diariamente que dependemos totalmente de Deus. 1 da manhã, a casa toda dormindo, e você ali, no escuro, com a tela do celular queimando o olho, rolando e rolando a tela. 2 horas passam num piscar. Mas quando foi a última vez que você passou 10 minutos só conversando com Deus? A Bíblia está ali, fechada, do lado da cama, e você se pergunta por que se sente tão seco por dentro. Tem gente que perde a guerra antes da tentação chegar, porque foi para o campo de batalha sem ter passado pelo lugar de oração. Jesus avisou em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar, irmão. É isso. E quanto mais você ora, mais sensível você fica à voz de Deus. As tentações ficam mais fáceis de reconhecer, e a paz começa a tomar o lugar do caos. Deus é fiel, não te deixa na mão. Se até aqui essa palavra está tocando você, comenta embaixo só uma frase: Senhor, fortalece o meu espírito. Pode ser que o seu comentário seja exatamente o que outro irmão precisava ler para não desistir hoje. Mas tem um hábito que vai mais fundo, um que mexe direto com aquilo que mais te controla, a sua vontade. Número 2. O jejum ensina a sua carne que ela não é dona de você. E jejum é muito mais que pular uma refeição. É treinar o seu corpo para ele não ser o dono de você. Repara na sua mão. Bateu um tédio, ela já foi no celular. Bateu uma tristeza, você já abriu a geladeira sem fome nenhuma. Bateu um estresse, já está procurando alguma coisa para te distrair. A carne grita: agora, agora, agora! O jejum é você olhar para essa vontade e dizer, com calma: hoje a minha carne não vai mandar. Hoje eu me submeto a Deus. Antes do ministério público, Jesus jejuou 40 dias no deserto e enfrentou o tentador. Repara na ordem. Antes do poder, veio o sacrifício. Antes da força espiritual,
veio a disciplina no escondido. Jejuar não é castigar o corpo, é ensinar o corpo que ele não é o dono da casa. Isaías 58 fala do jejum que agrada a Deus, não o de aparecer, de mostrar para os outros. É o de humilhar o coração e deixar Deus transformar. E quando a gente jejua de verdade, alguma coisa muda. O foco clareia, a dependência de Deus aprofunda, e os ídolos escondidos sobem à tona. Porque às vezes a carne não é só o pecado feio, às vezes é qualquer coisa em que você confia mais do que em Deus. E falando em lá dentro, aqui está o verdadeiro campo de batalha. Não é o que está ao seu redor, é o que está passando dentro da sua cabeça agora mesmo. Número 3. O que você coloca na mente renova ou apodrece você. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repara, a transformação começa na mente. A guerra muitas vezes não está na rua, está dentro. E tem gente, e eu já fui essa pessoa, viu? Eu sei do que estou falando. Enchendo a cabeça o dia inteiro de notícia ruim, de fofoca, de raiva, de medo, de coisa impura. E depois se pergunta por que vive caído espiritualmente. Se você enche a mente de escuridão o dia inteiro, não estranha o espírito acordar fraco. Imagina comer porcaria todo dia, por anos. Uma hora o corpo cobra. Com o espírito é igualzinho. Por isso a palavra é essencial. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não é só informação, irmão. É comida para o espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele revidou com o quê? Não com emoção, não com opinião, com a Escritura. Está escrito, está escrito, está escrito. Isso é guerra espiritual. O inimigo ataca com mentira, a palavra de Deus responde com verdade. E quanto mais verdade enche a sua mente, mais fraca a carne fica. Até uns poucos versículos por dia já começam a mudar tudo. Deus transforma de dentro para fora. Só que conhecer a verdade não basta. Tem uma diferença gigante entre ouvir e fazer. E é aí que muita gente trava. Número 4. A obediência mata o pequeno acordo. Uma das maiores mentiras que a carne conta é essa. Ah, é pouquinho, não tem problema. Uma mentirinha, um pecado escondido, uma amargura guardada, um só dessa vez. Mas o pequeno acordo, devagarzinho, vai endurecendo o coração e te afastando de Deus. Tiago 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Crescimento espiritual de verdade vem por obediência. Não é só ouvir pregação. Não é só assistir vídeo cristão, nem esse aqui. Não é só postar versículo bonito. É obedecer. E às vezes Deus pede coisa difícil. Pede para perdoar quando você não quer, para largar uma relação que te puxa para baixo, para parar um hábito que você ama. E a carne briga, porque obedecer custa. Lembra de Abraão? Deus mandou ele largar a terra dele, em Gênesis 12, sem mostrar o plano todo. E ele foi. Isso é fé. Obedecer é dizer: Deus, eu confio mais em ti do que naquilo que eu estou sentindo agora. Obedece, irmão, mesmo doendo, mesmo sem entender. Obedece. Porque cada vez que você obedece, você abre mais espaço para o Espírito agir em você. Agora, tem uma coisa que muda o clima do seu coração mais rápido que qualquer outra. E não é o que você imagina. Número 5. A adoração vira o jogo por dentro. E adoração não é só cantar na igreja no domingo. É virar o seu coração todo para Deus. A carne vive te puxando para dentro. Meu problema, meu medo, minha angústia, minha vontade. Mas a adoração levanta os teus olhos. De repente, Deus fica maior que a tua situação. Imagina a cena. Meia-noite, uma cela escura, Paulo e Silas presos, machucados, com os pés no tronco. Qualquer um ali reclamaria, choraria, se entregaria ao desespero. Mas eles começaram a cantar. No meio da dor e da escuridão, um louvor subiu. E foi aí, Atos 16, que a terra tremeu, as correntes caíram, as portas se abriram. Glória a Deus. Na adoração, o nosso coração se torna mais consciente da presença de Deus, mesmo dentro da pior situação.
Enquanto você aumenta o tamanho do seu problema, ele cresce. Mas quando Deus ocupa o centro, os problemas deixam de controlar completamente o seu coração. Por isso o inimigo ama te distrair da adoração, porque adorar te lembra de quem Deus é. E quando você encontra a presença dele de verdade, os desejos errados começam a perder a força. Tem uma última coisa, e talvez seja a que mais machuca de ouvir, porque mexe com as pessoas que você escolheu para perto. Número 6. Ande com gente que anda com Deus. As pessoas ao seu redor influenciam a tua vida espiritual muito mais do que você imagina. 1 Coríntios 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você vive cercado de negatividade, de fofoca, de gente que normaliza o pecado, a tua caminhada vai sofrer. A carne fica forte em ambiente que acha o errado normal. Mas a família na fé fortalece o teu espírito. Foi por isso que a igreja primitiva se reunia o tempo todo, em Atos 2, versículo 42. Oravam juntos, aprendiam juntos, se animavam um ao outro. Porque olha, a gente nunca foi feito para lutar sozinho, no escuro, sem ninguém para te puxar. O inimigo adora isso. O inimigo adora te ver sozinho, porque ovelha longe do rebanho é a primeira que o lobo escolhe. Você não foi feito para lutar sozinho, irmão. Às vezes um único amigo de fé te tira do buraco, alguém que te lembra de orar, que te aponta de volta para a palavra, que fala a verdade com amor quando você está fraco. E às vezes, e isso dói, você precisa tomar decisão dura sobre quem tem acesso à sua vida. Não é que você odeia ninguém, é que você precisa cuidar da sua saúde espiritual. Porque quem está mais perto de você ajuda a decidir para onde você vai. A guerra entre a carne e o espírito é real, irmão, mas Deus não te deixou sem direção. Pela oração, pelo jejum, pela palavra, pela obediência, pela adoração, pela companhia certa. A carne começa a perder espaço, e o Espírito de Deus começa a transformar a tua vida. Gálatas 5, versículo 16, te dá essa promessa. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Repara, não diz que a perfeição vem da noite para o dia. É uma caminhada. De um dia. Uma rendição de cada dia. Uma escolha de cada dia. Um dia de cada vez, com Deus à frente. Um dia de cada vez. E cada passo na direção de Deus fortalece o teu espírito mais do que você imagina. E deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não vence essa guerra sozinho. Não é força de vontade pura. Não é disciplina humana tentando impressionar Deus. É o Espírito Santo produzindo em você aquilo que sozinho você nunca conseguiria produzir. Se essa palavra te abençoou hoje, comenta: eu vou vencer essa batalha, aqui embaixo, e compartilha esse vídeo com aquele irmão que você sabe que está lutando uma batalha em silêncio. Pode ser o empurrão que ele precisava. E se inscreve no canal para continuar firme nessa caminhada com a gente. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.